Bom, então falávamos no bloco anterior que a ameaça nada mais é do que a intimidação, esse anúncio ou essa promessa que é proferida no intuito de intimidar a pessoa, mas com a promessa de um mal injusto e grave. Tá? Um mal injusto e grave. Vejam bem, a forma de execução dessa ameaça ela é livre. Vejam que o tipo penal ele fala que é por palavra, pode ser por escrito, pode ser por gesto, e aí mais adiante ele traz uma fórmula genérica. Ele não esgota todos os meios que podem ser praticados. Ele traz exemplos de alguns, palavra, escrito, gesto, depois ele traz uma forma geral, para ser interpretada de acordo com os exemplos anteriores. Ou qualquer outro meio simbólico. Ou qualquer outro meio simbólico. Então pode ser palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Então, palavra falada, escrita, não é? Ou gesto, né? Às vezes a pessoa faz só o gesto assim, ó. Passa na frente da casa da pessoa e faz assim, faz um sinal de arma na cintura, né? Não falou nada, mas está fazendo algum tipo de mímica, né? Um gesto de sacar uma arma, de fazer isso aqui com o pescoço, aqui. Isso são gestos que demonstram que você está ameaçando a pessoa. Professor, e esse tal de meio simbólico? Eu não entendi esse tal de meio simbólico. Botar uma cruz na porta da casa da pessoa, um animal morto. A máfia italiana tinha um costume de enrolar um peixe num jornal e entregar na casa da pessoa, né? O sentido era de que a pessoa ia ser morta, ia ser jogada no fundo do mar, no fundo do rio. O colombiano lá, que era um dos maiores traficantes de drogas da Colômbia, Pablo Escobar, ele tinha mania de mandar uma coroa de flores para a casa da pessoa que ele ia matar. Então isso já era um prenúncio de um mal, né, de que a pessoa ia morrer. Então isso é um gesto, sim, simbólico. Ele não usou palavra, escrito, gesto, mas usou um meio simbólico. Tá certo? Essa ameaça pode ser explícita, clara, né? A pessoa falar claramente, eu vou te matar. Né? Pode ser implícita, velada, não tenho medo de ir para a cadeia, eu te espero lá fora, te pego, tu vai ver, aguarda que tu não perde por esperar. Esse tipo de ameaças implícitas também contam como crime de ameaça, tá certo? Desde que inequívoco que a pessoa pretende com essa forma não explícita, dessa forma implícita, de que tem a intenção de provocar, causar um mal injusto e grave à vítima. Pode ser direta, se relacionada à pessoa que se quer, a promessa do mal injusto é contra aquela pessoa que eu estou ameaçando, ou seja, eu dirijo a promessa do mal para aquela pessoa, eu vou te matar. Não é isso? Ou pode ser indireta, quando aplicada à pessoa diversa daquela, a pessoa ligada a ela emocionalmente, eu vou matar seu pai, matar seu filho, matar seu amigo, não é isso? Então ela é indireta, tá? Então a doutrina traz algumas classificações, né? Explícita ou implícita, que nós já falamos, direta ou indireta, condicional e incondicional, né? A incondicional, a pessoa faz uma promessa que vai provocar um mal injusto e grave, independentemente de qualquer condição. Né? E a condicional é aquela que depende de um acontecimento futuro, não é isso? Se você fizer isso, eu te mato. Se você não fizer isso, eu te mato. Não é isso? Então vejam, cuidado com o crime de ameaça, porque ele também, não raras vezes, vai estar inserido na tipificação de algum outro crime mais grave. Vejam, ele também é um crime subsidiário. Nós vamos encontrar o elemento ameaça dentro do crime de roubo, nós vamos encontrar o elemento ameaça no crime de estupro, nós vamos encontrar o elemento ameaça no crime de extorsão. Então vejam qual é a finalidade do agente, porque se essa ameaça for utilizada com alguma daquelas finalidades previstas em outros crimes, nós teremos esses outros crimes mais graves. Se essa ameaça não visar as finalidades previstas em outros crimes, persiste aqui o soldado de reserva, o crime subsidiário, o crime de ameaça. O crime de ameaça. Tá certo? O mal deve ser injusto e grave, como havíamos falado antes. Injusto, né, tem que ser não amparado pelo direito. Se eu estou ameaçando de tomar algum tipo de providência ou de praticar algum ato ou ação exercendo um direito que está previsto no ordenamento jurídico, não podemos falar de mal injusto. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas falando assim, fulano me ameaçou, falou que vai me processar. Fulano me ameaçou dizendo que vai na delegacia registrar uma ocorrência. Eu não posso falar de crime de ameaça se o mal não é injusto. Ir na delegacia registrar a ocorrência é um direito da pessoa. Processar alguém civil ou criminalmente é um direito da pessoa. Não há nenhuma ameaça em se adotar uma providência de natureza legal, prevista no ordenamento jurídico. O mal tem que necessariamente ser um mal, a promessa do mal injusto. Um mal injusto, não amparado pelo direito. Não amparado pelo direito. Perfeito.
A individualidade da vítima deve ser levada em consideração. De acordo com boa parte da doutrina, as particularidades da personalidade da vítima, das suas condições individuais, deve ser levada em consideração. Vejam que eu posso ter vítima que se atemorize com determinado tipo de intimidação e outras que não. Uma pessoa que é policial pode não ser tão facilmente intimidada quanto uma pessoa que não é policial. Um idoso, uma criança, uma pessoa de grau de instrução maior ou menor, tá certo? Uma pessoa analfabeta, uma pessoa instruída, tá? Então uma mulher de pouca idade, uma mocinha, uma mulher mais madura, um homem. Então vejam, todas essas situações têm que ser aferidas no caso concreto para verificar se aquela promessa de mal injusto e grave tem capacidade intimidatória suficiente para caracterizar o crime de ameaça. Então as condições pessoais da vítima, de acordo com boa parte da doutrina, influenciam, obviamente, na tipicidade deste crime. Voluntariedade, o crime é doloso. O crime é doloso, não existe uma ameaça culposa. O crime é doloso. Então tem que haver realmente a vontade de amedrontar a vítima, de intimidar a vítima, não é isso? Veja que não se exige, prestem bem atenção, que a pessoa efetivamente tenha coragem de cumprir aquilo que ela falou na ameaça. Tá certo? Então, prestem bem atenção. O dolo de ameaçar é simplesmente o dolo de intimidar a pessoa. Não significa que o agente tem que ter coragem de levar a cabo, né? Cumprir realmente, efetivar aquela sua intenção maléfica. Tá? Não é necessário isso aí, tá bom? Veja que nesse caso, o mero ânimos, às vezes, de brincar, de brincadeira, né? Não é uma ameaça séria, idônea realmente, o chamado ânimos jocandi. O ânimos jocandi é o ânimos de jogar, de brincar. Né? Não caracterizaria o crime de ameaça. E eu já vi também situação em que a justiça entende, não são poucas as vezes, de discussão acirrada, no momento de desequilíbrio emocional, a chamada bravata, né? A pessoa fala da boca para fora. Né? Já vi decisões judiciais que entendem que esse estado desequilibrado, de desequilíbrio emocional, de bravata, de falar da boca para fora por conta de uma situação de estresse, por conta de uma situação de desequilíbrio emocional, de uma discussão acirrada, por exemplo, não estaria abrangido aqui pelo crime de ameaça, que teria que ter uma ameaça idônea, séria, da intimidação. Tá? Lembram do caso que eu falei para vocês na aula passada, relacionada àquele camarada que falou do perito do INSS, que ele falou, se eu vou na casa dele eu não sei nem o que eu faço. Né? Ali no caso eu tinha indiciado pelo crime de ameaça. Essa semana eu fui olhar o processo, né? Ele já foi até condenado, mas o Ministério Público e o juiz depois não reconheceu, o Ministério Público voltou atrás ali nas alegações finais e a Justiça, o juiz federal, entendeu não ocorreu o crime de ameaça por entender que ele estava numa situação emocional abalada, por ter perdido o benefício, que só falou da boca para fora, ou seja, adotou esse entendimento do desequilíbrio emocional a descaracterizar o crime de ameaça, de que a ameaça foi proferida no momento de desabafo, de desequilíbrio emocional, como uma mera bravata, como um mero falar da boca para fora. Tá? Então existem correntes nesse sentido e não são poucas. Tá? Alguns entendem até mesmo que o caso de embriaguez, a pessoa numa condição de embriaguez, que ela não tem muito discernimento, não está muito em si e profere essas ameaças nessa condição de embriaguez, há entendimento também que perfilham esse entendimento alguns doutrinadores, tá certo? Consumação e tentativa, então aqui é um delito formal. Delito formal é aquele que não exige a produção de um resultado naturalístico. Então não preciso de produção de um resultado naturalístico. Não há que se concretizar essa ameaça. Não se exige necessariamente que a pessoa tenha se sentido intimidada. Tá? Basta que a vítima tome conhecimento do mal proferido, independentemente da sua real intimidação. Então proferir as palavras ali, a promessa de mal injusto ou grave, o crime já está consumado. Não precisa ocorrer nenhum resultado porque se trata de um crime formal. De um crime formal. A tentativa na forma... A tentativa é admitida? Bom, a doutrina sempre vem com essa história de a forma escrita, né? Eu mandei uma carta ameaçadora, mas essa carta não chegou ao conhecimento da vítima. Digamos que eu mandei um e-mail ameaçando a vítima. A vítima morreu antes disso, por algum outro motivo. A família foi ver o computador da vítima, estava lá o e-mail com as ameaças. Veja, a vítima não tomou conhecimento. Então posso sim falar numa hipótese de ameaça na forma escrita. A tentativa da ameaça, ou ameaça na forma tentada, quando praticada de forma escrita. A ação penal nesse crime.
A ação penal é pública condicionada à representação da vítima. A ação penal é pública condicionada à representação da vítima. E vamos lá então, princípio da especialidade. Olha aqui, o Código Penal e Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional traz lá uma conduta típica, que é ameaçar, com finalidade política, o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Crime previsto no artigo 28 da Lei 7.170 de 83, Lei de Segurança Nacional. Então não temos o crime de ameaça do Código Penal e sim o crime da Lei de Segurança Nacional. Código Penal Militar também traz lá uma hipótese de crime de ameaça do Código Penal Militar. Então você está diante de um caso que um policial militar ameaçou outro policial militar dentro do quartel. É um exemplo de crime de ameaça do Código Penal Militar e não do Código Penal Comum. Código de Defesa do Consumidor diz também aquele mesmo lá, uma das condutas é a ameaça, daquele caso em que a pessoa emprega ameaça com o intuito de fazer cobrança, né, e expor a ridículo o consumidor. Aquele mesmo tipo penal que nós analisamos lá no constrangimento legal, que é do artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, pessoal? Ameaça? Tranquilo? Vimos constrangimento legal, vimos ameaça, já iniciamos então aqui sequestro e cárcere privado. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui mesmo nesse bloco. Vamos ver. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Então aqui é a figura do caput, a figura do sequestro e cárcere privado na sua forma simples. Na sua forma simples. Então eles visam proteger o quê? Aqui sim estamos falando de liberdade de locomoção. Então estamos aqui trabalhando em crimes contra a liberdade pessoal. Aqui especialmente estamos tratando de uma liberdade de locomoção, é uma coisa mais grave. Não é simplesmente limitar a autonomia da vontade da pessoa, como no caso do constrangimento legal, como no caso da ameaça. Aqui nós estamos exercendo uma coação que vai impedir a liberdade de locomoção da pessoa, a sua liberdade ambulatória. Já sabemos que o Código Penal, aqui eu vou ser bem breve com esse crime aqui, não vou entrar em muitos detalhes, vamos trabalhar só com a letra da lei, que é basicamente isso que cai na prova de vocês. Então aqui se visa privar alguém de sua liberdade, tá certo? Professor, sequestro e cárcere privado, qual é a diferença? A doutrina traz uma diferença que não é muito relevante para efeito prático, tá? Sequestro é como se fosse... Cárcere privado seria num local estático, um cativeiro, por exemplo, e sequestro poderia ser a privação da liberdade, mesmo que não num local estático, em movimento. Né? Eu estou acompanhando a pessoa, estou levando no carro comigo, tá? Então vejam, essa que seria a diferença. Então cárcere privado seria uma hipótese de sequestro também, só que uma hipótese estática, guardando a pessoa, prendendo a pessoa num cativeiro. Professor, e a questão e quando eu peço o resgate pela liberdade da vítima? Vejam bem, nesse caso quando a finalidade é com o intuito de obter uma vantagem como condição ou preço de resgate, eu não estou tratando do crime de sequestro e cárcere privado. Eu estou tratando do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. Tá certo? Então aqui a mera privação da liberdade da vítima, mediante sequestro ou cárcere privado, sem que eu tenha um intuito de pedir resgate para essa vítima. Sem que eu tenha um intuito, por exemplo, sexual, né? Eu teria outro crime se houver essas finalidades. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que um marido muito ciumento, mantém sua mulher trancada em casa porque tem ciúme e não quer que ela saia para a rua. Então quando ele vai trabalhar, ele a tranca em casa. Estamos tratando de uma hipótese de sequestro e cárcere privado, no caso específico, cárcere privado, tá certo? Não importa muito a distinção, como eu falei para vocês, entre o que vem a ser sequestro e o que vem a ser cárcere privado, tá? Embora haja uma distinção feita pela doutrina, mas é meramente para fins acadêmicos, não há nenhum efeito prático relevante com relação a essa distinção. Qualquer pessoa pode ser sujeito desse crime, sujeito ativo ou passivo, qualquer pessoa, crime comum, tá? A conduta é privar a pessoa da liberdade, total ou parcialmente. O crime é doloso, tá? Não se exige nenhuma finalidade especial em se privar alguém da liberdade. Se houver, como eu falei, uma finalidade de obter uma vantagem lícita como condição ou preço de resgate, eu tenho um crime de extorsão mediante sequestro e não um crime de sequestro e cárcere privado. Perfeito. Vamos ver aqui então as formas qualificadas. As formas qualificadas. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos.
Então vejam, pai, mãe, avô, ascendente, não é descendente, filho, neto, cônjuge, companheiro ou maior de 60, ou seja, pessoa idosa. Temos aí uma pessoa com um grau de ligação ali com o agente que exigiria uma relação de confiança, uma relação de atenção, de carinho e não a privação da sua liberdade. Por isso, essa maior reprovabilidade. Segundo, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Terceiro, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Quarto, se o crime é praticado contra menor de 18 anos. E quinto, se o crime é praticado com fins libidinosos. Veja que nessa hipótese do inciso 5º, do parágrafo 1º, exige-se aqui sim uma finalidade especial do agente, que é privar a vítima da sua liberdade, da sua liberdade com finalidade libidinosa, satisfazer a libido, com finalidades sexuais, tá certo? Com finalidade sexual. O parágrafo 2º diz que se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Então, outra hipótese qualificada, que aumenta mais ainda o patamar da pena, é essa do parágrafo 2º, em que, se em razão dos maus tratos, tá, ou da natureza ou da forma que a pessoa está sendo presa, gera grave sofrimento físico ou moral, mental. Perfeito, gente? Princípio da especialidade, para a gente encerrar. Só lembrando aqui, o crime de ação penal pública incondicionada. Crime de ação penal pública incondicionada. E no princípio da especialidade nós temos um crime contra a segurança nacional, que é quando se sequestra ou mantém em cárcere privado por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Nós temos o crime do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Tá certo? E praticar sequestro ou cárcere privado por inconformismo político contra o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Constitui crime do artigo 28 dessa mesma lei. Código Penal Militar, temos também uma hipótese de sequestro ou cárcere privado do Código Penal Militar. Bom, encerramos aqui então o constrangimento legal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Pessoal, fica por hoje nossa aula até aqui. Vou aproveitar o tempinho que me resta ainda para explicar para vocês como nossa aula vai se pautar daqui por diante com a relação à análise dos tipos penais que iremos estudar. Eu irei pular alguns, obviamente é impossível nós vermos no semestre só todos os crimes até o artigo 249, que é o objeto da nossa matéria. Alguns crimes eu vou me permitir saltar e trabalhar aqueles que são mais importantes, que são mais explorados em provas de concurso e provas da OAB. Mas eu vou eventualmente falar de alguns bem rapidamente, dizer para vocês estudarem. Não deixem de ler nesta sequência agora, por exemplo, o artigo 149. Eu não vou fazer uma aula sobre o artigo 149 e 149A, mas eles são importantes, principalmente para quem vai fazer prova para a Justiça Federal, ou seja, no âmbito federal, tá certo? Mas para a nossa aula na faculdade, eu entendo que não dá tempo de trabalharmos com eles. Então eu vou passar mais adiante lá para os crimes contra o patrimônio, que são mais importantes. Eu tenho ainda os crimes contra a dignidade sexual, que eu entendo também mais importantes. Se eu ver que ao final deu para abordar todos esses crimes, foi suficiente o tempo, nos sobrou tempo, eu posso até gravar aulas com alguns dos outros crimes, tá bom? Inclusive atendendo pedido de vocês, se quiser que explique algum conteúdo, se quiser que trate algum outro assunto, não me custa nada fazer um videozinho, mandar um áudio para vocês, especialmente ali para atender a dúvidas, para atender a pedidos do que vocês entendam que seja necessário, tá certo? Próxima aula eu defino, semana que vem para vocês, o que nós vamos trabalhar. Tá? Muito provavelmente a gente vai começar com os crimes contra o patrimônio, que eu acho que tem muito conteúdo, tem que ser explorado assim aprofundadamente, o furto, o roubo, a extorsão mediante sequestro, o estelionato, inclusive com alterações recentes que foram introduzidas pelo pacote anticrime. Então precisamos trabalhar esses crimes aí de forma muito aprofundada, vamos nos debruçar de forma bastante detida sobre esses crimes e por isso eu preciso pular alguns outros que são menos importantes, mas que não dispensam o estudo individual de vocês. Perfeito? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tiver, tá bom? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Tchau!